Olá, irmãos. Paz seja com todos. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa classe da Escola Bíblica Quadrangular, classe de jovens e adolescentes. Hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos com Jesus na Escola da Vida, aprendendo a aplicar os ensinamentos bíblicos no dia a dia. E o personagem que nós vamos estudar hoje nos ensina algo que tem muito a ver com os dias que nós vivemos. Tá? Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de orar com vocês. Senhor nosso Deus, graças te damos porque a tua bondade é eterna e ela é mais do que nós podemos compreender. Te agradecemos porque o Senhor é bom em todo tempo. Te agradecemos pela tua palavra, que tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E o meditar na tua palavra, Senhor, tem nos dado sustento, ânimo, sabedoria. Por isso nós te pedimos, Senhor, fala conosco através desse estudo bíblico, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos estudar, irmãos, Isaías, o grande profeta Isaías, e o que ele nos ensina para dias de crise, para dias de aflição. Lembrando que esses estudos que nós estamos fazendo nesse semestre estão baseados num livro cujo título é Com Jesus na Escola da Vida. Tá? E o que nós vamos aprender com Isaías hoje é justamente o homem que olhou para Deus no dia da aflição. Tá? Isaías, a gente vê no começo do seu livro, que ele estava encurralado pela dor, pela angústia, pela aflição, né? E no capítulo 6, que vai ser o principal ponto que nós iremos refletir nessa aula, ele começa o capítulo 6 dizendo assim, no ano da morte do rei Uzias, né? O rei havia morrido, o trono estava vazio, a nação estava em luto, né? E a nação, ela se deparava com 4 crises importantes. Por que eu falei que o que Isaías tem a nos ensinar hoje tem muito a ver com o que nós vivemos? Veja bem, irmãos, se nos dias que nós estamos, nós vivemos no nosso país uma crise política, uma crise econômica, uma crise moral e uma crise espiritual. A gente poderia ainda colocar uma crise da saúde, né? Mas vamos lá. A crise política, né? Uzias havia reinado durante 52 anos e o seu reinado foi sólido para o povo de Israel, né? Isaías já sentia no seu coração que dias muito difíceis viriam para Israel, tá? Isaías foi alguém que se levantou, ungido por Deus, para denunciar os erros que o próximo rei haveria de cometer sobre o Israel, levando Israel a uma situação terrível, né? E Uzias havia morrido, havia uma insegurança para a nação, uma incerteza em relação a como seria o governo de Israel com o seu sucessor, né? E a gente vê que a alternância nos reinados de Judá eram muito difíceis. Piores foram no reino de Israel do que no reino de Judá. Mas assim, havia muita alternância de um rei muito bom e um rei muito ruim. Aí vinha um rei bom, aí um rei pior do que tinha sido aqueles 2 reinados anteriores, né? E nesse caso específico, a sucessão de Uzias foi feita por um rei que cometeu as maiores barbaridades que podia em relação ao povo de Israel, né? E essa alternância foi assim realmente desastrosa, né? Levantaram-se em Jerusalém muitos homens que oprimiram o povo e fizeram desviar a nação da presença de Deus. Como nos dias de Isaías, nós estamos vivendo uma crise política profunda em nosso país. A corrupção está instalada dentro do palácio, do Congresso Nacional e da Câmara de Deputados. Os políticos hoje são a classe mais desacreditada da nação. Nos dias de Isaías, levantou-se um rei tão ímpio, tão sem noção para decidir as coisas, que levou o povo a uma tremenda de uma penúria, de uma dificuldade, inclusive econômica, né? Irmãos, o que nós temos de riquezas naturais no nosso país, o quanto de tributo requerido dos cidadãos brasileiros,
nós deveríamos viver numa situação muito mais confortável e não nas dificuldades que o nosso país enfrenta. Nesses dias da pandemia, a gente percebe a questão da saúde pública, a questão da assistência aos necessitados, assistência àqueles que têm dificuldades financeiras, como é difícil. Por quê? Nós temos uma crise política que se arrasta há muito tempo no nosso país, uma crise de corrupção, de governo que não se importa realmente com o povo. Às vezes, por uma questão de uma propaganda, de um marketing da sua gestão, do seu partido, eles iniciam projetos sociais, mas que, na verdade, querem mascarar a real situação do país e o real investimento que se faz para o bem-estar do povo. E nestes dias nós vivemos uma crise política muito forte, né? A outra questão é a crise econômica que havia em Israel naqueles dias, em Judá, desculpa, e que nós vivemos hoje também. Em Judá, os ricos ficavam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais miseráveis. E os ricos oprimiam os fracos e faziam alianças das mais terríveis com os juízes, justamente para que a causa do povo, dos pobres, não fosse julgada com justiça, né? Então, o poder de julgar, o poder, digamos, judiciário dos dias de Judá, em que Isaías viveu, estava corrompido. E o direito dos pobres, dos inocentes, dos necessitados, estava aviltado. Judá entrou em crise por causa dos impostos abusivos. Já viu essa história antes? O povo trabalhava, mas os lucros fugiam-lhes das mãos. O poder legislativo de Judá decretava leis injustas para negar justiça aos pobres e para arrebatar o direito dos aflitos, despojando as viúvas e roubando os órfãos. A gente vê isso em Isaías 10, versículos 1 e 2. Né? Nós também convivemos com a trágica realidade dos mensalões, das rachadinhas, das propinas, milhões desviados para paraísos fiscais de enriquecimento rápido e imoral, de um bando de homens perversos e inescrupulosos que vendem a alma da nação, enquanto os impostos e os juros das dívidas são abusivos. Outra aqui, então vimos a crise política, a crise econômica e existia a crise moral. O povo se corrompeu nos dias de Isaías, né? Ele perdeu os princípios e os valores que o Senhor tinha passado para eles como povo de Deus. E Judá abraçou uma ética sem vigor, né? Uma ética que se acomodava de acordo com a situação que eles estavam, né? Na verdade, era uma ética corrompida. Eles perderam a noção da moralidade. Olha o que está escrito lá em Isaías 5:20. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Parece até uma linguagem poética, né? Mas Isaías está denunciando aqueles que distorceram a realidade em favor próprio, né? Disseram que o que era certo estava errado e o que estava errado eles promulgaram como certo. Colocaram a imoralidade no lugar da moralidade, né? Em vez de seguirem os princípios, obedecerem os princípios dos juízos que Deus tinha estabelecido, eles estabeleceram outros juízos corrompidos que iam contrário ao que Deus tinha falado para eles. Judá caiu pelos seus pecados, assim como Roma, muito tempo depois, caiu pelos seus pecados. Os impérios caíram pelos seus pecados. E até hoje as nações sofrem por conta do seu pecado, da sua impiedade, da sua iniquidade. Deus disse para Israel, em Oséias 14, versículo 1, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Né? Hoje eu vi esses dias, nessa semana, na verdade, eu vi uma reflexão numa pregação, sobre como Deus se posiciona a respeito do que nós vivemos nesses dias de pandemia, Senhor, irmãos. Eu nunca imaginei que a gente ia viver essa pandemia, menos ainda que seriam tantos meses. Já passam de 4 meses que nós estamos
quarentena, digamos assim, agora com uma certa flexibilidade, mas com a orientação de ficarmos nas nossas casas. Muitos estão trabalhando de casa, né? Muitos perderam seus empregos, né? Empresas faliram, mas muitos estão trabalhando das suas casas. Eu mesmo pouquíssimo saio de casa só para comprar algo realmente necessário no supermercado, num sacolão, uma coisa desse tipo. Eu estou trabalhando há muitos meses, desde o último dia que eu trabalhei presencial, irmãos, foi no dia 13 de março. Desde então eu estou trabalhando de casa. Tive 20 dias de férias, agora na segunda quinzena de junho, né? Mas desde então eu estou trabalhando em casa, né? E o que eu queria chamar a atenção de vocês é que alguns refletem o que Deus pensa de tudo isso. Sabe, irmãos, eu vou falar o que eu entendo. Eu entendo que Deus está tratando o povo dessa terra. Deus está tratando a nossa geração, né? Porque a tribulação, ela pode trazer benefícios maravilhosos para as nossas vidas, mas depende da gente aprender o que ela tem para nós. Ainda essa semana eu falava na videoaula do ITQ sobre a passagem de Romanos, capítulo 5, que eu já citei algumas vezes para vocês essa passagem, que ela fala muito comigo, e onde Paulo fala assim, nos gloriamos nas tribulações. Eu sempre falo, parece que Paulo estava masoquista. Nossa, estou feliz da vida, exultante numa tribulação. Aí ele explica por quê. Porque a tribulação gera em nós persistência. E a persistência gera em nós experiência. E a experiência gera esperança. E uma esperança que não traz confusão, porquanto está depositada no Filho de Deus. Romanos, capítulo 5, versículos de 3 a 5. Agora, que adianta a tribulação se nós não persistirmos em buscar ao Senhor, em aprender do Senhor, se nessa persistência não nos tornarmos mais experientes, ou se na experiência não conduzirmos o nosso coração para a esperança em Deus. Eu creio firmemente que Deus está tratando a nossa geração. E Ele está tratando de uma forma dura, para que nós venhamos aprender uma série de coisas. E uma delas é nos arrependermos, porque o pecado tem nos feito perecer. O Brasil está na lama da imoralidade. Nosso país se destaca mundialmente em coisas ruins. Alto índice de corrupção, baixos índices de educação, de escolaridade, a maior parada gay do planeta, 2 milhões de abortos criminosos por ano, um índice de miséria elevado, não é o mais elevado do planeta, não é o país o maior número de miseráveis, mas pela riqueza natural do nosso país, não era para ter o número de miseráveis, o índice de pobreza que nós temos, né? As dificuldades que nós enfrentamos, nós somos conhecidos como o país do carnaval. Quisera o carnaval fosse só uma festa típica, uma festa folclórica, mas a gente sabe tudo que acompanha o carnaval, toda a devassidão que o acompanha, né? Como as pessoas ficam, me falta a palavra, as pessoas elas perdem a lucidez muitas vezes, a sobriedade nos dias do carnaval e fazem aquilo que é errado, né? Pois bem, o Brasil, ele vive esses dias difíceis. Então, nós vimos a crise, vamos lá? A crise política, a crise econômica, a crise moral e agora a crise espiritual. O povo de Judá eram como filhos rebeldes. Aliás, o autor, né, do livro que a gente usa como base para os estudos, ele diz que eles eram piores que animais irracionais, porque uma ovelha, um boi conhece o seu dono, mas Judá não reconhecia o seu Senhor, o Deus Todo-Poderoso, não atendia aos comandos do seu Senhor, né? Judá estava totalmente doente, totalmente perdida do ponto de vista, estava doente espiritualmente, mas assim, não era uma alergiazinha, não, era do alto da cabeça à planta dos pés, né? E a despeito dessa situação que o povo vivia, ele mantinha aparências e fazia os sacrifícios que tinham sido determinados pela lei ao Senhor, mas o Senhor estava, e ele levanta Isaías para denunciar isso, ele estava enojado do culto que essas pessoas prestavam, porque era só de aparência,
né? Então, hoje a gente vive dias difíceis, irmãos, há meses nessa situação da pandemia, e o quanto realmente as pessoas têm se arrependido. A minha oração diária para que Deus sare essa terra, para que Deus ponha um fim nessa pandemia, da maneira que Ele achar melhor, se por um milagre, por vacina, por alguma coisa, mas eu estou pedindo para Deus ter misericórdia, porque muita gente está sofrendo, muita gente está morrendo, muita gente está desempregada, muita gente faliu, né? E eu peço misericórdia de Deus e eu falo, Senhor, se tu tens um propósito, que nós aprendamos logo esse propósito. Mas, Senhor, faz-nos ter consciência de que tu és Deus soberano e que nós temos que temer a ti, que obedecer os teus propósitos, os teus princípios. Essa tem sido a minha oração, né? E esse povo, ele oferecia o culto ao Senhor, mas era um culto que desagradava a Deus, porque era de aparência só. O seu coração não estava realmente quebrantado, né? Aqui, olha, fala de hipocrisia, era aparência apenas. Brasil é o país que adora um ídolo pescado no Rio Paraíba do Sul. Queridos, quem é que é conhecida como padroeira do nosso país? Aparecida. Aparecida foi uma imagem que eles encontraram, que os pescadores encontraram no rio e que eles devotaram aquilo um poder sobrenatural, uma santidade, e se tornou para boa parte da população considerada a padroeira do Brasil. Uma imagem de escultura encontrada num rio, que a isso foi atribuído o nome de Nossa Senhora Aparecida, porque apareceu nas águas do rio, né? O Brasil é um país que adora e obedece espíritos enganadores. Gente, uma boa parte do nosso país já se envolveu ou está envolvida com o espiritismo. E o que se manifesta no espiritismo? Eu sei porque no tempo da ignorância, a minha família foi buscar um livramento de uma dificuldade, de um problema de saúde, de problemas que meu pai estava enfrentando no centro espírita. Íamos lá receber passe. E aqueles espíritos que se manifestavam eram espíritos enganadores. Não eram santos, não eram espíritos de luz, mas eram espíritos enganadores, né? Nós vemos um país em que muitos políticos da nossa nação têm os seus pais de santo, os seus orixás, os seus consultores, né, espirituais, que invocam espíritos enganadores para darem diretrizes aos líderes da nossa nação, muitas vezes. O Brasil é um país que vê uma igreja evangélica crescer, mas que prega um evangelho que às vezes não é tão genuíno, que já não volta mais para as escrituras. Muitas vezes é um evangelho de sincretismo, que vai fundindo doutrinas de outros credos, de outras religiões, numa coisa só. Vai tornando um evangelho místico, semi-pagão, quase um paganismo, né? Uma interface entre uma doutrina baseada na palavra de Deus e um paganismo. O Brasil é um país que vê a igreja evangélica transformando-se num mercado, onde floresce uma igreja sem doutrina, muitas vezes, sem moral, sem compromisso e sem ética. A Cristiane está criticando outras igrejas? Não. Estou levantando um alerta para nós, né? Estou reproduzindo o que está no texto, mas é um alerta para nós. Eu tenho orado, Senhor, que a igreja seja avivada e que nós sejamos o sal dessa terra e a luz desse mundo. Porque a verdade é que nós não estamos, irmãos, conseguindo fazer diferença na nossa nação, né? Nós não temos levado, pelo número de evangélicos que nós temos nessa nação, de pessoas que se dizem cristãs, essa nação era para ser muito abençoada. Não ter o mal propagado como ele se propaga. Porque nós não estamos conseguindo exercer o papel de sal e de luz. O Brasil é o país que tem uma igreja ortodoxa, uma igreja formal, mas desprovida de piedade. Lembra que eu falei para vocês? Piedade significa respeito àquilo que é sagrado, as coisas que são de Deus, aquilo que é sagrado, que não deve ser maculado, que não deve ser corrompido, né? Quem respeita isso é uma pessoa piedosa. Piedosa não é aquele que faz caridade, né? Piedoso é aquele que respeita o que é sagrado. E muitas vezes a igreja no Brasil não tem respeitado aquilo que é sagrado, né? É uma igreja que tem conhecimento muitas vezes, mas não tem o fervor. Muitas vezes está lhe faltando o primeiro amor. Tem doutrina,
mas vive cheia de arrogância, de empáfia, de ser o povo de Deus. Judá se achava o povo de Deus e não via quanto ele estava se afastando do Senhor. E o que fazer nesse tempo de crise? Isaías vem nos primeiros 5 capítulos, inspirado por Deus para ver os problemas de Judá, e ele vem falando, né? Ai daqueles que faz isso, ai daqueles que fazem aquilo outro. E ele vê que está numa crise grande, aí morre o rei Uzias, né? E aí, gente, quem é que vai assumir o trono? A expectativa não era péssima de quem assumiria o trono, né? E nesse contexto, ele tem uma visão do Senhor. Ele tem uma visão do trono de Deus. E ali as coisas começam a mudar na visão de Isaías e para Isaías, né? E o que ele fez no tempo de crise? Convocado pelo Senhor, ele olhou para Deus. Vamos ver? Em primeiro lugar, na crise precisamos olhar para cima e saber que Deus reina. Quando nós começamos o estudo do Apocalipse no ano passado, né? Estudamos as cartas às igrejas da Ásia, e uma das primeiras coisas que nós estudamos depois das cartas às igrejas, foi o texto de Apocalipse que diz que o Senhor reina, que mostrava a glória de Deus assentado num trono de poder nos céus. E ele reina sobre todo o universo, sobre o tempo. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Primeiro lugar, no dia da crise, a gente tem que ter convicção de que o Senhor reina e ele tem o domínio de todas as coisas. Os dias podem ser difíceis, mas o nosso Deus reina e ele tem o domínio de todas as coisas. Texto conhecido, vamos ler Isaías 6, versículos de 1 a 3. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. O texto de Isaías destaca algumas verdades importantes. Precisamos saber que Deus está no trono. Precisamos saber que Deus é santo, santo, santo. Precisamos saber que os seres mais exaltados adoram Deus da maneira reverente. Aqueles serafins, que eram uma casta de anjos elevadíssima, voavam naquela presença do Senhor, em torno do trono do Senhor, e eles adoravam ao Senhor, reconhecendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E precisamos saber que os seres mais exaltados proclamam quem Deus é e o que Deus faz. Ele é santo e ele enche toda a terra com a sua glória. Em segundo lugar, na crise, em primeiro lugar, gravem isso, precisamos reconhecer que Deus reina, que ele é soberano e que ele tem o domínio de tudo. Segundo lugar, na crise precisamos olhar para dentro e saber que necessitamos da misericórdia de Deus. Quando Isaías viu o templo e viu o Senhor sentado no trono e a aba das suas vestes, a sua glória enchia todo o templo, e os serafins adorando a Deus e em reverência a Deus, né? Olha o que diz o texto, a partir do versículo 4. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Entenda por essa fumaça a glória, o Shekinah de Deus. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele percebeu: eu vi a Deus, e eu que sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de impuros lábios. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado.
Examinemos alguns trechos, irmãos, alguns ensinamentos extremamente importantes desse texto de Isaías 6. Precisamos ter uma visão pessoal da nossa real condição aos olhos de Deus. Quando ele viu aquela glória de Deus, ele falou, ai de mim, e aquilo estremeceu, os batentes do templo estremeceram a voz dos serafins que clamavam. Ele falou, ai de mim. Ele percebeu. E a gente tem que ter consciência da nossa situação. Dizer que essa situação que nós vivemos hoje nos dias da pandemia é uma fatalidade. Não existe fatalidade no mundo em que Deus é soberano. Deus está no controle dessa pandemia e Ele está usando essa pandemia para tratar essa geração, para tratar a nossa geração. Porque Isaías foi um dos grandes profetas levantados por Deus, mas ele não se eximiu de ser um homem culpado, de um homem que tinha falhas. Quando ele viu a glória de Deus, ele percebeu, ai de mim que sou um homem de impuros lábios, e eu estou no meio de uma geração que também tem impuros lábios. Então, quando a gente olha o pecado das nações, quando a gente olha o pecado do povo brasileiro, a gente tem que entender que nós fazemos parte desse povo. Talvez nem sejam todos os pecados que eles cometem, que nós cometamos, que nós estejamos cometendo. Mas nós temos falhas e nós temos a nossa parcela de culpa e com certeza nós não somos achados por nós mesmos dignos diante de Deus. Ai de nós. E Isaías, ele vinha no texto anterior pronunciando uma série de ais, né? Era uma forma dele dizer, meu Deus, o que é isso? Olha o que está acontecendo, povo, olha o que está acontecendo. E ele diz lá em Isaías 5, versículo 8, ai dos gananciosos. Gente, nós vimos com essa ajuda do governo para as pessoas nesse tempo de crise, pessoas que se inscreveram porque não tinham um salário, se inscreveram e que tinham uma renda absurdamente alta, né? Viviam de aplicações, de propriedades que têm, mas não tinham um salário. Então, se encaixaram naquela situação, né? Gente, se encaixaram sem contar que, sem levar em consideração que tinha uma renda familiar, uma renda pessoal mínima, uma renda familiar mínima, máxima, desculpa, para que a pessoa pudesse receber aquilo. Ela não poderia ter uma renda familiar, uma renda individual maior do que um certo valor para receber aquela ajuda. E muita gente se inscreveu para ter vantagem, porque é ganancioso, porque quer cada vez mais. Quantas pessoas querem enriquecer em dias de dificuldade, de miséria, de calamidade pública? Ai dos beberrões, né? Tem muita gente que não vê a hora dos bares poderem ser frequentados. A gente viu isso na Inglaterra, né? Quando abriram os pubs, por exemplo, as pessoas foram todas para lá, né? Beberrões, ou estão enchendo a cara em casa mesmo, né? Mas não tem graça porque não tem muita gente para encher a cara junto. Por isso que alguns reúnem os amigos, apesar da orientação ser para não reunir pessoas, porque são beberrões. Ai daqueles que são injustos. Ai dos corrompidos moralmente. Ai dos soberbos. Ai dos farristas que vivem na farra. Mas agora, quando Isaías vê o Senhor, ele se volta para si mesmo e diz, ai de mim. Ele que vinha mostrando o erro das pessoas, quando ele vê o Senhor, ele percebe, ai de mim mesmo. Então, irmãos, se nós temos um encontro com a presença de Deus, com a glória de Deus, a gente é confrontado com os nossos pecados. Se a gente não tem consciência daquilo que tem feito de errado, a não ser que você ache que você não tem errado nada, né? Mas se você não tem consciência e convicção, um peso pelo seu pecado, é porque você não tem contemplado realmente a presença de Deus e a glória de Deus, a revelação de Deus. Um grande teólogo faleceu há pouco tempo atrás, viveu aqui no Brasil por décadas, comentarista bíblico, né? Temos uma Bíblia, eu uso uma Bíblia de comentários de Russell Shedd, a Bíblia Shedd. Ele diz que o maior pecado da igreja hoje é a dureza de coração, é a falta de quebrantamento e a ausência de choro pelo pecado. Nesses dias que vivemos, é para nós dobrarmos o nosso joelho, botar a nossa boca no pó e pedirmos perdão pelos nossos pecados e perdão pelos pecados da nação, para que o Senhor retire de nós este jugo. Precisamos ter uma visão
de profunda angústia pelo nosso pecado. Nosso coração tem que se angustiar quando nos deparamos com as nossas falhas. Este ai de Isaías é um ai de dor, de lamento, de angústia, de tristeza profunda. Ele não chora apenas as consequências do seu pecado, mas lamenta porque seus lábios são impuros. Só quem tem um verdadeiro encontro com Deus consegue enxergar a malignidade do seu pecado. Quando nós nos deparamos com Deus, nós temos um senso de arrependimento. Lembra da passagem de Pedro, quando Jesus foi preso e estava lá no pátio, né, sendo julgado, e Pedro seguiu Jesus de longe, e apesar do alerta do Senhor, ele foi confrontado: você é um dos seguidores de Jesus. Não sou. Jesus tinha falado: você vai me ligar 3 vezes antes do galo cantar, né? E disse que quando ele negou a 3ª vez, né, o galo cantou em seguida, e disse que de longe os seus olhos encontraram os olhos do Senhor. E ele saiu correndo daquele lugar com um peso de arrependimento. O que eu fiz? Eu neguei seguir ao Senhor. Eu neguei que era um seguidor do Senhor, que era um discípulo, né? Quando nossos olhos encontram os olhos de Deus, quando a gente tem a revelação da presença de Deus, nós somos tomados por um senso de arrependimento. Só quem tem um verdadeiro encontro com Deus consegue enxergar a malignidade do pecado. Quanto mais perto de Deus, mais se vê a hediondez do pecado, como o pecado é terrível. Outro ponto, precisamos ter uma visão do pecado que nos rodeia. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ali naquela consciência que Isaías teve, ele percebeu sua falha e a falha do seu povo. Esses dias, irmãos, são propícios para nós olharmos as nossas próprias falhas enquanto povo de Deus, enquanto servo de Deus, como serva do Senhor, né? E quanto o pecado da nossa nação. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías se incomoda com o pecado do seu povo e ele chora pelo pecado da nação. Ele não é um homem alienado espiritualmente. Ah, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Não! Nós temos pecado. Eu tenho pecado, Senhor, e o meu povo tem pecado. As feridas do seu povo estão doendo no coração de Isaías. Outro ponto, nós precisamos ter uma visão da graça perdoadora de Deus. Não fica, ai de mim, não para no ai de mim, a passagem. Não há perdão onde não há confissão. Ele confessou o seu pecado, mas aí veio o perdão. E olha que nós hoje somos muito mais privilegiados do que Isaías, porque estamos na dispensação da graça. Mas a dispensação da graça não nos exime, não nos dispensa de arrependimento, de consciência dos erros e de quebrantamento e de constrangimento diante de Deus e pedido de perdão, né? Hoje pregamos uma fé, muitas vezes, sem arrependimento. As pessoas, elas estão no meio do povo de Deus, pegando as benesses das promessas, né? Ou pelo menos reivindicando promessas, sem um real arrependimento, sem conversão, né? A gente tem que ser quebrantado diante de Deus, reconhecer: Deus, eu não sou digno, mas é pela tua misericórdia. Ou, Senhor, perdoa o meu pecado, e confessá-lo especificamente, dizer multidão de pecados, que pecado você tem cometido? Porque às vezes aquele monte de pecados que a gente diz que é hediondo, que é terrível, a gente não tem. Mas tem outros na nossa vida que a gente precisa confessar diante de Deus. Deus é um Deus de perdão. E Ele nos permite hoje ser transformado. Hoje as nossas palavras, Isaías falou que era um homem de lábios impuros, hoje os nossos lábios podem ser purificados. O nosso vocabulário pode mudar, a nossa linguagem pode mudar. Sabe, tem tanto crente que fala palavrão, tem tanto crente que mente, tem tanto crente que pragueja, que amaldiçoa, que murmura. Por exemplo, irmãos, um pecado que eu preciso me arrepender e ficar aos pés do Senhor e até que Atenas toque e transforme, é em relação à murmuração. Nós somos treinados para murmurar. Murmuramos do preço das coisas, murmuramos da crise, murmuramos do governo, murmuramos do chefe, murmuramos da jornada de trabalho, sabe? Eu tenho me policiado. Cada vez que eu vou ao mercado, ao sacolão fazer as compras,
Irmãos, gasto um tempão higienizando. Eu estava de férias esses tempos, né? E aí o visual. E antes de viajar, eu troquei a minha quarentena, o meu isolamento do meu apartamento aqui, né, próximo da igreja, para um apartamento no litoral. E eu queria um apartamento com essa vista, assim, uma vista maravilhosa, né, em que eu pudesse ficar confinada no apartamento, na sacada, tendo uma vista legal. E aí eu falei assim, gente, eu não quero ir no mercado lá. E aí, uns 2 dias antes da viagem, eu fui ao mercado, eu fui ao sacolão, eu fiz as compras, tudo que eu precisava. Gente, quando eu cheguei, eu fui fazendo com o carro, fui passando nos vários lugares que eu precisava comprar as coisas. Cheguei, irmãos, eu gastei mais de 2 horas, acho quase 3 horas higienizando compra. Desde as verduras, as frutas, né, que eu ia levar para a viagem, até os produtos de limpeza que eu tinha comprado para levar, né? Gente, eu gastei mais de 2 horas higienizando compra, mas eu falei, eu não vou murmurar. Minha irmã disse, quando eu imaginei que eu ia lavar banana, né? A gente lava banana quando compra, porque sabe lá quem pegou, se estava com vírus na mão, né? Então, tudo que entra na nossa casa, a gente tem higienizado. Eu falei, eu não vou murmurar, que eu estou gastando 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia higienizando compra, porque eu sei que tem muita gente neste país, neste mundo, nestes dias, que gostaria de gastar um dia inteiro higienizando compras, mas ter compras dentro da sua casa, ter alimento dentro da sua casa. Então, eu não vou murmurar. Nisso eu estou me policiando. Não vou murmurar, porque eu tenho tudo que eu preciso dentro da minha casa. Deus tem dado um trabalho, tem me dado o rendimento para ir e comprar o que é preciso para minha casa. E eu não tenho passado necessidade nesses dias, né? Então, nós temos que ter o nosso vocabulário mudado. Nós temos que ter o nosso coração mudado, irmãos. E Deus pode fazer isso. Uma fonte de água viva pode brotar do meu interior e do seu interior. Nós podemos ter uma mente pura, um coração puro. O namoro pode ser puro, o casamento pode ser santo. E Cristo pode agora libertar a cada um de nós das mazelas que tem prendido. E tantos ao nosso redor estão totalmente presos, dominados pelo pecado. Ele pode perdoar o pecado e fazer de cada um de nós uma nova criatura, inclusive aqueles que estão ao nosso redor. Em terceiro lugar, na crise precisamos olhar para fora e ouvir o desafio de Deus e ver a necessidade do mundo. Então ele viu o Senhor, foi tomado de um arrependimento, de um temor, porque ele não era digno de ver a glória de Deus. E aí ele fala que ele é pecador e o anjo vem com a tenaz, com a brasa tirada do altar e purifica a iniquidade deles. Olha, porque ela te tocou, essa tenaz, essa brasa, a sua iniquidade foi perdoada, né? Mas aí, o que vem a seguir? Uma passagem tão conhecida, todos nós sabemos disso, né? Em terceiro lugar, precisamos olhar e ver o chamado de Deus, ouvir o desafio de Deus, ver a necessidade do mundo. Uma necessidade que a gente tem para esses dias é orar, é interceder. Uma necessidade que a gente tem para esses dias é contribuir, é dividir o que a gente tem em abundância com aquele que tem dificuldade. É trazer palavra de consolação. Irmãos, eu peguei a agendinha que eu estou usando do lado do meu computador, trabalhando de casa, que eu anoto as coisas que eu tenho que fazer cada dia. Nesse caderninho, nessa caderneta, no oposto, eu fiz uma lista das pessoas que eu preciso orar que estão enfermas. Eu tenho pessoas queridas demais sofrendo, com dores incessantes, numa cama. Eu tenho uma amiga que é a minha amiga de juventude da igreja, né? É uma pastora que tem mais ou menos a minha idade, que está numa cama sem poder andar por conta de um câncer que tomou a sua coluna vertebral. E ela padece. Dia bom é o dia que ela tem menos dor. Eu tenho clamado a Deus, e um grupo de amigos nossos, daquela época aqui da igreja da Olavo Bilac, nós temos feito jejum, fizemos uma campanha de 21 dias de jejum, todos os dias um grupo, alguns de nós estávamos jejuando por essa nossa irmã em Cristo, tantos outros sofrendo, e nós precisamos clamar. E olha o que o Senhor disse, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Né? Na versão mais tradicional diz, envia-me a mim. Ele é redundante no que diz. Né? E 3 pontos nos chamam a atenção aqui. O envio de Deus nunca precede a restauração espiritual. Primeiro Isaías foi restaurado, depois ele ouviu o chamado de Deus. Vida com Deus é mais importante do que uma vida para Deus.
Antes de eu ir fazer a obra de Deus, eu preciso ter uma vida com o Senhor. A vida vem antes do trabalho. A consagração vem antes do ministério. Só depois que Isaías viu a Deus e foi perdoado é que pôde ouvir o desafio de Deus para fazer a sua obra. Deus trabalha em nós antes de trabalhar por meio de nós. Adoração vem antes da missão. Santificação vem antes do serviço. E o chamado é dirigido a todos aqueles que foram perdoados. A quem enviarei, a quem há de ir por nós, né? Não era um chamado só para Isaías. O chamado é para todos aqueles que foram transformados, purificados, redimidos pelo Senhor. O Deus que salva é o mesmo que Deus que chama para o serviço. Deus não salvou para ficarmos deitados em terra, em berço esplêndido, né? Como diz o hino, né? Não, Deus nos chamou para o serviço. Somos todos membros de um corpo e os membros do nosso corpo têm função. Somos ramos da videira e esses ramos da videira têm que dar frutos. Somos todas ovelhas que precisam gerar ovelhas. Somos todos ministros da reconciliação, diz a palavra de Deus. O chamado é dirigido a todos que foram perdoados. Não podemos fechar os nossos ouvidos nem endurecer o nosso coração. O campo que está diante de nós é o mundo. Nós não podemos chegar diante de Deus no dia que nos apresentarmos a Deus de mãos vazias. Deus não nos salvou para levar-nos simplesmente para o céu, mas para que nós fôssemos também um vaso de honra em suas mãos, a fim de levar esse evangelho aos pecadores, ao levar o auxílio, a bênção de Deus aos necessitados. Uma vez uma missionária foi questionada, alguém falou assim, conte sobre o seu chamado para missões. Ela disse, eu não recebi chamado. Eu simplesmente obedeci uma ordem. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulos de todas as nações. Eu falei assim, isso não foi um chamado. Isso foi uma ordem. E eu obedeci a ordem. A disposição de atender ao chamado para fazer a obra de Deus. Quando ele ouviu aquele chamado, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele disse assim, eis-me aqui, Senhor. Isaías se coloca nas mãos de Deus. O fogo começou a arder o seu peito e a brasa havia queimado os seus lábios e o seu coração estava em chamas por fazer a obra de Deus. Ele se levantou, ele se dispôs e ele atendeu. E a gente vê por todo o livro de Isaías ele fazendo a obra do Senhor. A disposição de atender ao chamado para fazer a obra de Deus. Isaías denunciou o pecado, ele apontou com firmeza os desmandos do rei Acaz. Acho que se não foi o pior, foi um dos piores reis que já teve em Judá, né? E que houve entre o povo de Deus. Atacou a exploração dos pobres, denunciou a ganância insaciável dos ricos, interferiu nos pactos internacionais com o Egito que substituíam a confiança no Senhor. Ele denunciou uma religião sem vida. Hoje nós temos muitos desafios, irmãos. Na família, na escola, na empresa, no trabalho, junto aos nossos vizinhos, junto aos nossos irmãos. Deus está chamando você para ser uma bênção para essa nação, no meio em que você está. Deus está chamando você para se levantar e pôr a mão no arado. Ele está me chamando para ser bênção na nação, para me levantar e pôr a mão no arado. O clamor dos céus cruza os séculos e cai nos nossos ouvidos hoje. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Que a nossa resposta com sinceridade, com temor, com zelo, com consciência seja: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, muito obrigada pela tua palavra e pelo exemplo que nós temos em Isaías. Que nós tenhamos a consciência das nossas falhas ao contemplarmos a tua glória. Oh Senhor, que aprendamos com os serafins a em temor reconhecer que é santo, santo, santo. Oh Senhor, ao repetir, eles não simplesmente qualificaram o Senhor como santo, mas eles enfatizaram ao repetirem santo. E ao falarem pela terceira vez, eles estavam demonstrando a santidade imensa do Senhor e declarando: a terra está cheia da sua glória, Senhor dos exércitos. O Senhor é Senhor dos exércitos. Oh Senhor, que diante da visão da tua presença, da tua glória, nós sejamos constrangidos a nos arrependermos das nossas falhas, reconheçamos as nossas falhas, reconheçamos as falhas da nossa geração, do nosso povo, da nossa nação, Senhor, em nome de Jesus.
e aí estejamos disponíveis ao Senhor uma vez purificados da nossa iniquidade. Em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, que Deus os abençoe, viu? Muito, em nome de Jesus. E espero que a palavra de Deus alcance o seu coração e faça grande obra na sua vida, como eu oro para que seja grande a obra na minha vida. Em nome de Jesus. Fique com Deus e uma boa semana.